Boa noite a todos. Eu tô colocando esse vídeo no meu Facebook, dos meus amigos, porque eu gostaria de estar falando sobre um momento que está acontecendo na minha vida. Como ainda a gente tem liberdade de expressão na nossa cidade, no nosso país, é de nosso direito poder estar falando, né? Algo que a gente pensa. Eu não tô aqui falando de um partido político, eu não tô aqui falando de política. Eu tô aqui para falar de mim. Meu nome é Elinalva, eu sou técnica de enfermagem. Trabalho pela prefeitura há 23 anos, desde 2002. Prestei a prova em 99 e prorrogou e eu fui admitida em 2002. Desde então eu exerço a enfermagem na cidade, Jaboticabal. Eu não nasci aqui, eu nasci em São Paulo, vim pra cá com 5 anos. Então eu fui criada aqui, então eu sou filha de Jaboticabal, né? Conheço a cidade desde então. Já estou com mais de 45 anos e vivo aqui, né? E no momento eu tô gravando esse vídeo porque, querendo ou não, eu acabo sendo uma pessoa pública, porque eu trabalho com o público, trabalho com muita gente, né, na área da enfermagem. Meu primeiro trabalho foi em Pitangueiras, na Santa Casa de Pitangueiras, né? Trabalhei mais ou menos na época de 2000, né? Um pouco antes de entrar na prefeitura. Foi quando eu prestei o concurso, né? Já tinha prestado o concurso, estava esperando para ser chamada. Bom, enfim. No momento, eu gostaria de dar uma satisfação para a população a qual eu trabalho. Não estou aqui com intenção de cargo político, de sair candidata a vereadora. Para falar a verdade, ser bem sincera, nem de política eu gosto. Já gostei muito, já acompanhei no começo da minha carreira na prefeitura. Depois andei, né? A gente acaba chegando à realidade, né? Dos fatos e das coisas e eu prefiro ficar neutra, né? Graças a Deus a gente tem a opção de votar branco, se a gente quiser, e também o voto é secreto. Você não precisa falar para quem você votou, deixou de votar, né? Por que eu tô falando isso? Porque age diretamente com o meu trabalho, porque eu trabalho, tô lotado na prefeitura, Secretaria de Saúde. E no momento, meus amigos, igual tem que eu frequento uma igreja e tem um amigo que fala que as pessoas vão lá dar um testemunho, não um testemunho bom. Eu gostaria de vir aqui hoje falar alguma coisa boa, mas eu não tô aqui para falar uma coisa boa, eu tô aqui para falar a realidade do que tá acontecendo comigo no momento. No momento estou doente. Muitos amigos meus, que eu vou colocar no Face esse vídeo, acompanharam minha trajetória. Logo que fazia alguns anos que eu acredito que eu ainda estava em estágio probatório, que antigamente era
3 anos estágio probatório. Agora são 2, se eu não me engano. Eu fiquei doente. Eu achava que eu tava gordinha, eu não era gordinha. E eu resolvi tomar um remédio para emagrecer. Eu desencadeei um problema no meu sistema nervoso central. E eu saí do ar. E aí foi onde começaram os meus problemas psiquiátricos. Eu fui internada no Santa Teresa, fiquei lá um tempo, até sarar. E posteriormente continuei o meu tratamento no CF Centro com o médico. Hoje ele aposentou, não vou falar o nome dele por conta de direitos autorais. Cuidou de mim durante muito tempo, né? E hoje eu já passei por umas 5 internações. Eu passei no Santa Teresa essa primeira vez, que eu era bem mais nova. E nesses últimos tempos, de tempo em tempo, eu tinha crises, né? E aí eu tomo o medicamento controlado. E hoje, assim, o médico conversou comigo, ele disse que eu já tinha o problema e simplesmente ele desencadeou porque eu tomei o remédio para emagrecer. Então quer dizer que de qualquer maneira esse problema ia se desenvolver. Eu já passei por umas 5 internações, né? Só no São Marcos eu internei umas 3 vezes, quando eu tinha plano, né? Inclusive, quando o meu marido atual fez o plano para mim, eu fiquei 3 dias esperando na UPA a carência, né? Precisei ficar internada na UPA. E posteriormente fui pro São Marcos. Teve uma internação que eu fiquei 4 meses no São Marcos, internada. E, e tudo isso foi muito duro. Eu sei aqui que você viu falando, mas eu tenho meu problema, gente. Eu entendo, todo mundo tem os seus problemas. Só que, de repente, o seu problema chega num auge que você é muito duro, é muito sofrido de passar. E passa. Aí vem outros problemas, você resolve. E assim você vai vivendo. E além desses problemas que eu tenho, psiquiátricos, eu desenvolvi um problema cardiológico. E eu faço acompanhamento com uma médica da rede pública e faço um acompanhamento com um médico particular. Eu fiz 5 exames já do coração. Alguns deles eu precisei pagar porque tinha uma certa urgência, porque só ficar indo na UPA, fazer eletro e tal, e não saber o que tem, para ter uma direção de tratamento, não dava. Então agora eu tomo o remédio de pressão alta, que eu sou hipertensa, não sou diabética, graças a Deus. E tomo o meu remédio para pressão e o antiarrítmico que o cardiologista passou. E no momento eu tô assim, meio preocupada, porque eu tomo os meus remédios todos, tanto os controlados psiquiátricos, quanto os cardiológicos, quanto os da pressão, certinho. Mas eu tenho tido uns picos de pressão e eu tô meio preocupada, porque eu conversei com a cardiologista e ela falou assim: você pode ter um AVC. Eu tenho mais de 45 anos. E sei que eu não tenho mais 20, né? E assim, eu sou funcionária pública. No momento eu precisei ficar afastada uns dias e tô fazendo os meus tratamentos.
né? Não sei se está desencadeando um ou outro, ou se estão interligados os dois tratamentos que eu tô fazendo. Eu sei que eu venho aqui dar uma satisfação para a população que não está sendo fácil. No momento, eu cuidar da minha saúde. Eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe, eu tenho uma irmã, mas a gente não tem muito contato. Ela vive a vida dela, eu vivo a minha vida, né? Após que minha mãe faleceu, a gente se distanciou bastante, mas ela vive a vida dela, né? Quem cuida de mim quando eu passo mal é o meu marido mesmo, só eu e ele, né? Na vida, né? E os amigos, né, que nós temos próximos, né, que são maravilhosos, os irmãos da igreja onde eu frequento, né, que dão muito apoio para mim, principalmente os pastores, né? Mas assim, no momento, o que que eu queria comentar com vocês? Eu sou funcionária pública, concursada há 23 anos. Entrei em 2002, 5 de junho de 2002. Agora, em junho, fez 23 anos. E no momento eu tô ausente do meu trabalho alguns dias. Eu andei fazendo um esquema de médicos que eu tô indo fazer alguns exames, alguns acompanhamentos, né, que eu tô precisando fazer. Nunca gostei de ficar indo em médico, né? E eu gostaria aqui de deixar registrado para nossa gestão que a doença não é brincadeira. Não é uma coisa que você fala ou que você faz porque você quer. Eu gostaria muito de estar bem, né? Ultimamente eu tenho feito dieta, tenho emagrecido, né, por conta da minha saúde. Só que as pessoas não entendem que você não tá bem, né? Você não tá bem, que você acha que você tá fazendo corpo mole. Em toda empresa, você é um número. Você é um número. Só que as pessoas esquecem que a gente é um ser humano. E uns não podem ser comparados com outros. Porque quando eu estou ausente, eu estou preocupada com o que está acontecendo no meu setor. Porque eu sei que eu faço parte da equipe e que eu tô fazendo falta. Mas as pessoas não acreditam nisso? Amém, graças a Deus. O que que eu posso fazer? O quê? Tentar conversar, tentar falar, tentar explicar. E o último dia que eu fui na UPA, eu não tava nada bem. Eu fui conversar com a médica, comecei a chorar, eu não conseguia falar. Só chorava, chorava, chorava. Falei pra médica, falei, doutora, a senhora tem os seus problemas, eu não vou ficar aqui despejando os meus problemas, porque a doutora também tem os problemas da doutora. Aí eu falei, deixa eu falar a minha queixa, eu tô sentindo isso, 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 aí fiz exames, tomei remédio, tudo. Mas ela falou pra mim, ela falou, você tem que falar o que você tá sentindo. Mas as pessoas não estão dispostas a ficar ouvindo problema, porque as pessoas já têm tanto problema, a gente já vive numa uma geração tão sem amor, tão sem empatia, tão sem respeito, tão sem bondade. As pessoas já não sabem nem o que é isso. As pessoas ligam o botão do automático e vivem. E as coisas não funcionam desse jeito. Eu queria comentar sobre a depressão. A depressão é uma coisa muito séria, é uma coisa que mata. Há uns 3 meses, eu acho, a minha vizinha, virando aqui, dois quarteirões, ela se suicidou. Ela tava com depressão, ninguém percebeu. E ela
Tecido. Tem os comentários que aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, né? Enfim. Esses dias, uma moça lá no mutirão também se suicidou. Eu acho que foi quinta-feira? Quinta ou sexta-feira passada. E a pessoa tirar a vida. Eu acredito que a pessoa nem tá vendo o que tá fazendo, né? Então isso é tudo muito sério. Por isso que eu tenho essa consciência e eu procuro fazer os meus tratamentos, apesar das críticas. Porque, principalmente no momento, o que que eu sinto? Eu sou uma funcionária pública concursada. Aí o que que as pessoas pensam? Que a gente tá fazendo corpo mole porque a gente tem uma estabilidade. Mas as coisas não funcionam desse jeito. Pelo menos não pra mim. Se tem algum colega que tira atestado sem necessidade, não tá nem aí com o setor, esse não é o meu caso. Eu fico preocupado quando eu não vou. Tem muitas coisas que eu nem comento, nem com o gerente, nem com o colega, nem com ninguém. Por que que eu tô aqui hoje? Para falar com os meus amigos concursados, principalmente. Eu encontro com muitos, às vezes na medicina do trabalho, quando eu vou lá, mercado, lugares, centro da cidade, eles estão tristes porque a gente está sendo julgado. Muitas vezes a gente comentando um com outros como criminosos, como se a pessoa ser concursada é crime. E os criminosos deveriam estar na cadeia. E tem muitos que nem estão. Foram julgados, condenados, recorreram, estão aí livremente. Agora, a gente que prestou um concurso, a gente que trabalha, procura buscar o pão de cada dia, é taxado. Eu tô fazendo aqui um desabafo em nome dos meus amigos que reclamam para mim também, porque a gente conversa entre si. Tanto nós da enfermagem, quanto os motoristas, quanto guardas, quanto todas as profissões administrativas. Eu quero dizer aqui também que eu respeito muito as pessoas da Procon, seletista, contratados. Acabamos formando uma equipe, estamos todo mundo trabalhando junto e todo mundo buscando o seu pão. Todo mundo precisa buscar o seu pão e tem direito de buscar o seu pão. Eu quero dizer que nós concursados, nós buscamos nossos direitos, sim, mas nós cumprimos com todos os nossos deveres. E eu tô falando de mim. Ainda a gente escuta certas coisas, às vezes de paciente. Ah, mas eu pago meu imposto, você tem que fazer isso. Eu também pago imposto. Eu também sou munícipe. Eu também sou eleitor. E eu sou funcionária pública. Respeito e educação cabe em todo lugar. Agora, a pessoa te desrespeita, às vezes sorrindo na sua cara, ou a pessoa nervosa, ou a pessoa te desacata. E aí? Complicado. Principalmente para mim que tô vivendo num momento complicado. Eu preciso me cuidar. Por isso que eu tô vindo aqui fazer esse vídeo para a população, para os meus amigos do Face.
eu quero deixar registrado que não é porque eu sou concursada que eu tô fazendo corpo mole. Eu gostaria muito de estar muito bem saudável, chegasse na minha casa depois do meu trabalho, fosse fazer as minhas coisas que eu preciso fazer, que estão ficando por fazer, porque eu não consigo fazer por conta dos meus problemas, né? Preciso de ajuda. Mas eu tô assim desabafando porque a gente é taxado, a gente é julgado. E não é só como eu me sinto, é o jeito que estou sendo tratada. Eu não tô aqui fazendo um discurso me vitimizando, né? Não. Eu tô aqui fazendo um desabafo do que eu tô sentindo, porque eu não sei como que eu vou estar amanhã. Eu não sei se o meu tratamento vai dar certo. O que eu sei é que o meu psiquiatra dobrou a dose para eu dormir, porque eu não estava dormindo. Como que um motor funciona 24 horas sem descanso? Não existe. Ainda mais o corpo humano. Falando em corpo humano, eu gostaria de falar dos auxiliares, técnicos, enfermeiros e médicos. Nós fazemos um juramento, geralmente na nossa colação de grau da formatura, que a gente vai cuidar do ser humano até o fim, preservar a vida, salvar a vida, nos dedicando ao máximo para isso. Seja num momento de emergência, seja num acompanhamento, porque o hospital, no caso a UPA, trabalha com a emergência, com atendimento imediato, nós trabalhamos com consultas agendadas, que também são importantes. Os acompanhamentos de todos os médicos, por exemplo, clínico geral, ginecologista, pediatra, né? E a gente vê a necessidade das pessoas, né? E é com isso que eu trabalho. Só que eu tenho dois casos. Eu tenho que estar bem para trabalhar, eu tenho o direito de me cuidar. Eu, no momento, tô passando por um momento difícil. E não é porque eu sou concursada, porque mesmo que eu fosse seletista da Procon, né? Só para vocês entenderem, o pessoal da Procon é as estratégias, né? Os que trabalham por território, hoje, o CEAFES. O nosso é o BS, que atende a cidade inteira, né? Por exemplo, o pessoal daqui da Santa Mônica pode ir no CEAF 9, consultar com os médicos de lá, a mesma coisa. O pessoal que mora lá perto do artesanato pode vir aqui na Santa Mônica consultar, porque aqui ainda é o BS. Diz que tem um projeto para todos os CEAFs virar estratégia. Isso aí já não cabe a mim, né? Porque quando a gente é nomeado, porque nós que somos concursados, nós somos nomeados. A gente é instruído, que no meu caso eu fui lotada na Secretaria de Saúde, que a gente vai trabalhar onde precisar, onde a prefeitura colocar a gente vai trabalhar. Mas eu quero ressaltar que não ficar transferindo as pessoas a caráter de perseguição. Aí eu vou entrar num outro âmbito da questão. Eu não vou citar nomes de ninguém, de nada, de nenhuma situação, por conta dos direitos autorais das pessoas e preservação. A pessoa pode não gostar que eu fale dela. Eu tenho duas colegas de trabalho que entraram mais ou menos em 2010 e 2011, 2012. Uma trabalhou comigo um certo tempo aqui no CF6, no OBS. Eu falo assim porque todo mundo me vê e sabe onde eu tô, né? Nos últimos tempos estava no CF3, agora tô no CF6. E assim, essa minha amiga que trabalhava comigo, que ela foi chamada, ela já tinha trabalhado contratada, passou no concurso, entrou.
E não ajudava administrativo, não ajudava a minha chefe. E ela falava pra mim, eu não vou fazer um serviço que não é meu. E ficava parada. E a outra pessoa, que tinha mais serviço, ficava se matando. Eu ajudava, sempre ajudei. Eu não gosto disso. Ah, não é serviço meu, eu não vou fazer. Ah, não é... Eu ajudo todo o setor. Precisar ajudar o administrativo, eu ajudo. O enfermeiro pede para fazer alguma coisa, a gente faz. O técnico de enfermagem pode fazer alguma coisa que o enfermeiro pedir, né, dentro das leis do Corém, que é a nossa licença que nós temos para trabalhar, desde que o enfermeiro designe a gente para fazer aquilo que está dentro da lei. E a gente sabe, né, o que a gente pode e deve fazer, né, e o que não pode. Esse é um caso de uma amiga que trabalhou comigo há anos. Agora, há pouco tempo, nós tivemos um problema em um setor que faltou recepção administrativo. E nós estávamos em 3 da enfermagem e nós fizemos todo o trabalho administrativo. E uma, né, de nós 3, pegou e entrou na justiça, né, por desvio de função. Eu não vou fazer isso, porque eu fiz aquilo para ajudar e para mim não foi peso nenhum. Eu tava ali, podia fazer, fiz, não me arrependo, continuo fazendo, penso em fazer da mesma forma. Não tem por que eu não ajudar a outra pessoa do outro setor. Você sabe o que é obrigação sua? Sabe? Eu sei o que é obrigação minha? Sei. Mas se o gerente te pede para você ajudar e você não tá fazendo nada da sua área ali, por que não? E no intervalo te chega alguma coisa sua, você para, vai fazer. Lógico que você não vai deixar de fazer o seu procedimento para fazer um administrativo. Você tem que parar de ajudar e fazer a sua obrigação, né? Que é a qual faz parte do auxiliar ou técnico de enfermagem. O que eu quero ressaltar? Esses tempos eu tenho ido na UPA, tinha dado uma parada, tinha melhorado, mas agora minha saúde está bem precária e eu precisei ir na UPA esses dias e eu quero agradecer, eu quero deixar aqui registrado, eu quero agradecer porque eu fui muito bem atendida. Eu sempre fui muito bem atendida. Eu sempre quis ter um espaço para poder agradecer o pessoal da UPA, independente de gestão, de qualquer coisa. Desde a recepção, triagem, controlador de porta, médicos, técnicos de enfermagem, eu não posso reclamar de ninguém. Todas as vezes que eu precisei passar com o médico, fazer exames com os enfermeiros, tomar medicação, pegar medicação na farmácia, eu não posso falar. Eu sempre fui muito bem atendida. Só que eu chego lá e às vezes eles colocam, né, na faixa verde e chega uma pessoa que a gente vê que tá pior que a gente que passa na frente, a gente tem que esperar. Não adianta. A pessoa vê a sua necessidade. É lógico que quando a gente chega com uma pressão muito alta, igual eu cheguei outro dia, a pessoa, lógico, ou a gente é chamado mais rápido. Mas se não tá tão grave, você passou por aquilo, deu uma melhorada, você foi lá, espera. Eu já esperei. O dia que eu caí, que eu precisei fazer um CAT, que eu tava trabalhando esses tempos agora no meu trabalho, que eu precisei abrir um CAT, né? Quem faz o CAT sabe. Eu faço fisioterapia do meu joelho e do meu tornozelo. O dia que eu caí, eu precisei ir pra UPA, eu fiquei 3 horas esperando. E com o joelho doendo, tava doendo meu joelho. E eu não tinha tomado nada, porque eu não podia mascarar a dor. Porque eu precisava tirar raio-x, precisava de orientação do médico, precisava fazer os papéis, as coisas burocráticas do CAT, né? Eu esperei 3 horas. Ainda fui lá, brinquei com as meninas, falei, se a gente conhece esse povo da prefeitura pra ficar aqui 3 horas na UPA,
Aí a menina falou assim: ah, caiu o sistema, atrapalhou um pouco, porque tudo é sistema lá, né? Os médicos têm que lançar. E também a ordem de chegada, tudo pelo computador. Não, eu até entendo, né? Compreendo. Porque eu sei que a hora que acontece isso com a gente no nosso setor também fica complicado, né? Até resolver o problema. Então eu gostaria que a gente agradecer esse atendimento meu na UPA, desde sempre e até agora. Parabenizar os trabalhos que estão sendo feitos lá. Pelo menos para mim, não tenho o que reclamar. E eu fiquei muito chateada que esses dias a diretora precisou fazer um ofício e decretar, a prefeitura decretar estado de calamidade pública, porque tem pessoas que estão sendo internadas na UPA porque não tem espaço no Santa Isabel, né? E as pessoas ficam no CROSS e são transferidas para outras cidades, quando os casos são mais graves, cirurgias, né, e tudo. Mas enfim, além disso, eu queria colocar aqui o quê? Que eu no momento eu tô sendo julgado, eu sei que eu tô sendo, pelo tratamento que eu tô tendo. Só que as pessoas estão esquecendo que é meu direito isso. E pelo meu direito eu vou lutar. Eu não vou ficar fazendo igual a colega ou outra colega. Ah, é desvio de função, eu vou entrar com processo com a prefeitura. Não. Eu quero fazer igual eu falei. Eu quero fazer, eu vou ajudar, ajudo. Eu não vou fazer isso. Não tenho essa consciência de fazer isso, ficar brigando com a prefeitura, chamar advogado, mas porque eu sou concursada, porque eles não vão me mandar embora. Não. Agora, pela minha saúde, eu vou lutar. Vou pegar o laudo com o cardiologista, vou pegar o laudo com o psiquiatra. Porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não sei se eu desenvolvi uma ansiedade, porque eu tomo todos os meus remédios controlados, eu tomo, certo? Tanto o psiquiátrico quanto o cardiológico. Ai, você tá achando que seu problema é maior que os outros? É igual eu falei, gente, todo mundo tem seus problemas. Agora, todo mundo tem direito de assistência. E todo mundo deve ser compreendido, não julgado, não jogado de lado, não ignorado. E isso é fazer uma judiação com uma pessoa que está passando por um momento difícil. Isso é desumano. É aqui que cabe o que eu falei. Quando nós, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiro e médico, nós fazemos um juramento à vida do paciente acima de tudo. O socorro até no último para salvar a vida do paciente. Isso não só na emergência, porque na emergência é mais complicado ainda. Mas todo mundo está treinado para fazer isso. Tanto é que é feito muita ressuscitação, o paciente volta a sobreviver, a viver e tem uma vida normal, até sem sequela, porque foi socorrido rápido, no momento. Foi feito um atendimento eficaz com quem sabia. O médico diretor da UPA, que eu também não vou citar nome, é um ótimo médico, ele não gosta de perder paciente. E graças a Deus que ele tá ali, coordenando os médicos. Porque é uma pessoa consciente, ele não gosta de perder pessoas. Ele não gosta de perder paciente. Ele fica arrasado quando acontece isso. Eu não trabalho com ele. Mas eu já trabalhei em outro lugar que ele foi socorrer paciente. E ele fez relatórios do que aconteceu. Ele não tá ali de brincadeira. Ele tá ali para salvar sua vida a hora que você precisar. E orientar os médicos que estão ali. E toda a equipe, né? No caso. Graças a Deus, a gente tem que louvar a Deus por isso.
As pessoas nos julgam sem saber o que está acontecendo direito com a gente. Passa por cima da gente igual um trator. Aí você imagina como que a gente fica psicologicamente. Você já não tá bem. Você já tá com seus problemas de saúde sérios. Aí você não tem apoio. O que que vai acontecer? Se eu morrer, amanhã tem outra pessoa no meu lugar e vai falar que sou melhor do que eu. Mas é justo isso? Será que é justo isso? Vai comentar 1 ou 2 dias que morreu? Igual eu. Graças a Deus que eu tenho a profissão que eu tenho. Por exemplo, quando eu tive dengue, que eu fiquei 1 semana de cama, 3 com febre alta, 39, quase 40 graus. Passou um tempo que aí eu machuquei a perna. 1 semana eu fiquei de cama. Na outra semana que eu tinha melhorado, eu caí no trabalho, precisei fazer o CAT. Me passaram diclofenaco. Aí eu conversei com a minha gerente da época. Ela falou: toma, é bom para quem acabou de ter dengue, ter uma hemorragia. Eu só comentei com ela, porque eu não tomei. E eu já aproveito aqui para avisar que anti-inflamatório, qualquer um deles é um veneno para os rins de qualquer pessoa. Mas se tiver que tomar, que nem teve uma hora que meu joelho realmente estava doendo muito e não teve o que fazer. Fui num médico muito bom, de confiança, clínico geral. Ele me passou Nimesulida. Eu tomei 5 dias e parei. Minha dor melhorou, comecei a fazer fisioterapia. Tenho que fazer fisioterapia até hoje, não tem jeito. É um dos direitos que eu prezo, porque senão eu tenho muita dor, aí eu não consigo nem trabalhar. Na semana que eu caí, eu trabalhei, eu não lembro se foi na quinta ou na sexta que eu caí. O meu repouso foi só o final de semana, na segunda-feira eu já estava trabalhando. Eu trabalhei com o meu pé e com o meu joelho enfaixado e ainda com a joelheira. E era assim que eu conseguia sustentar minha perna direita. E eu trabalhei, eu não peguei um dia de atestado. Eu tomava só analgésico. Que nem eu falei, não gosto de ficar tomando anti-inflamatório, principalmente assim, aleatório. Nem quando me receitam, dependendo, eu não tomo. Eu tomei o Nimesulida porque fui obrigada, tava com muita dor. Você ouvindo aqui o meu testemunho, você pode ver você passando por suas dificuldades e as pessoas te julgando. É fácil julgar, né? É fácil pegar outra e pôr no lugar. Tem muita gente precisando de emprego. Só que os meus direitos vão ser preservados. Eu não vou processar prefeitura, quem quer que seja, por coisa de desvio de função, essas coisas, já falei. A equipe que eu trabalho, eu vou ajudar em todos os setores que precisar e puder, eu vou ajudar. Mas em relação à minha doença, eu vou me cuidar, eu vou me preservar e eu vou correr atrás dos meus direitos. É igual eu falei, não é drama não, porque a única certeza dessa vida que a gente tem é a morte. Se eu morrer hoje amanhã, enterrar. No outro dia vai ter uma pessoa no meu lugar que vão falar que é até melhor que eu. Mesmo eu me esforçando ao máximo, trabalhando com carinho, dedicação, mesmo assim. O ser humano é terrível. O ser humano não tem ideia de como ele é cruel. E até coisas que eles acham que são pequenas, que eles não estão fazendo nada. Estão só cumprindo o seu papel. Na área da saúde, a pessoa tem que ser humana. Tem que ter empatia. Tem que ter bondade. O que for falar, tem que ver se tem utilidade. Para quê que você vai acabar com uma pessoa que já está doente? Você quer acabar de matar? É isso?
Ou você tá mostrando que realmente você não é humano, você não se importa? Que bom, hein? Que bom profissional da saúde você é. Merece os parabéns, né? É a única coisa que eu posso falar. Merece os parabéns. Porque no momento que você tá numa cama, que a pessoa não sabe se você tá numa cama, se você tá saindo pra se divertir, conversar com seus amigos. A pessoa não sabe, né? Mas a pessoa também não fala com você. A pessoa te bloqueia. A pessoa te ignora. A pessoa não te atende. É assim que a gestão tem que fazer. É assim que o gerente tem que fazer. É assim. Por esses dias eu tive uns momentos de confusão. Não sei se é o problema psiquiátrico ou cardiológico, por causa da pressão, não sei. Eu até falei pro médico, falei, doutor, eu tava com a pressão tanto. Eu tava meio confusa, ele falou, até eu. O médico falou pra mim. E aí? Aí a gente recebe a ameaça, ou até mesmo a sentença. Vou transferir você. Não tô gostando do seu trabalho, não tô gostando que você tá faltando, não tô gostando que você fez isso, não isso, aquilo. A pessoa não é o contrário. Você tá precisando de alguma coisa? Talvez a pessoa te dando a mão, te dando um apoio, você se recupere mais rápido. Porque você vê ali um apoio. O ser humano precisa do apoio. Mas nem todos vêm assim. Infelizmente. Infelizmente. É igual eu falei. Principalmente nós concursados. Muitas vezes parece que nós somos, pelo que eu converso com as pessoas que estão na mesma condição que eu, como se a gente fosse criminosos. Como se a gente não tivesse direitos, só deveres. É o que eu falei, eu cumpro todos os meus deveres, mas eu tenho meus direitos. Igual eu tenho agora de cuidar da minha saúde. Eu preciso cuidar da minha saúde. Não tem outra pessoa que pode cuidar da minha saúde por mim. Se eu puder evitar qualquer problema maior do meu coração ou do meu problema psiquiátrico, eu vou evitar, eu vou cuidar de mim ao máximo que eu puder. Porque o trabalho espera. Mas a saúde muitas vezes tem que ser cuidado rápido. Igual um câncer, quando você descobre. Se você descobrir bem no começo, às vezes você tem até 95% de chances de ser curado. Se você fizer o tratamento certo, você é quase curado. A cardiologista falou pra mim: você não pensa que o seu coração vai fisiologicamente voltar igual ele era? Ele vai ficar assim. Você tem que ter essa consciência, isso não vai mudar. Mas você fazendo o tratamento certinho, você tem uma vida normal. Só que você tem que tomar cuidado para você não ter AVC por conta disso, por conta daquilo. Tô falando até mais do que eu deveria. Não devia nem tá abrindo tanto assim. Mas eu faço isso em consideração aos meus amigos, principalmente os concursados aposentados, muitas vezes são colocados de lado, serviram tanto. Lembro quando a minha mãe trabalhava e muitos amigos trabalhavam com ela, que hoje me conhecem. Na época cuidaram da saúde, hoje estão conseguindo viver com a aposentadoria, a vida, tudo. E os que perderam a vida? Tinha uma colega que trabalhava comigo que todo dia a pressão dela tava 20 por 14. Ela não tá mais aqui para contar a história. Ela se aposentou e nem a aposentadoria dela ela pôde aproveitar. Hoje a filha dela trabalha na enfermagem. Esses dias mesmo eu conversei com ela, também não vou citar quem é,
por direitos autorais, direito de nome, preservação. Mas tudo isso que eu tô falando pra vocês é verdade. É verdade. Eu não tenho por que mentir. Eu só tô aqui fazendo um desabafo, porque não é certo o que tá acontecendo comigo. Não é certo. As coisas não funcionam desse jeito. E como eu procuro seguir a Bíblia fala que nós podemos buscar advogados para lutar por nós. É igual eu falei. Por causa da minha saúde, eu vou até o fim, se precisar. Se eu precisar me defender, eu vou até o fim. Preservar minha saúde, porque eu não quero morrer agora. Eu não preciso morrer agora, eu posso me cuidar. Eu tenho chance de tratamento. Então eu não vou tolerar ser ameaçada por transferência que seja, por isso ou por aquilo, por caprichos de pessoas, né? Que acham que no momento tem algum poder. Poder tem Deus. O que o ser humano tem que ter é o que eu falei: empatia, se colocar no lugar do outro. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A vida é uma roda gigante. Uma hora a gente tá lá em cima, outra hora a gente tá aqui embaixo. É o que eu falei, eu não tô aqui fazendo esse vídeo com a intenção de me candidatar a vereadora, essas coisas, que nem de política eu gosto. Perdi totalmente a vontade. Prefiro ficar neutra. Prefiro. Mas eu queria deixar registrado aqui, porque eu tenho o direito também de falar isso. 2 vereadores que eu admirava. Um eu ainda admiro. Agora o outro eu tô assim meio. Enfim. Eu tava aqui do lado da minha vizinha conversando com ela e com o marido, casal de vizinhos, meu marido e eu. E a gente tava comentando isso que um vereador tava fazendo, né? E chegou um amigo nosso que também é funcionário público. E aí no meio da conversa, ele ouviu o que a gente tava conversando. Ele falou pra mim assim, não, eu defendendo essa pessoa. Aí ele falou assim, não se iluda, amiga. É só até ele pegar uma cadeira. Falei, não, ele não é assim. Você tá enganado. Ele é assim, assim, assim. Eu conheci ele há tempos, assim, assim, assim. Ele falou assim, amiga, infelizmente, só até pegar uma cadeira. Pensei comigo, nem falei mais nada, né? Porque você vai ficar insistindo. Ele não insisti mais. Aí de um tempo pra cá eu vi algumas coisas acontecendo. Não defendo mais. E eu acredito que, como eu, muita gente acha isso, mas não vai falar. E eu também não vou falar nada. É igual eu falei, não vou me envolver em política, mas infelizmente isso nós que somos funcionários da prefeitura tá muito perto da gente, né? Todas essas coisas, né? Como acaba envolvendo, né? Prefeitura, política, leis, né? Coisas, né? Enfim, eu só quero dizer que agora, para todos, eu não sou melhor que ninguém, graças a Deus. Sou um ser humano falho, igual a todos os outros, e eu reconheço isso. Mas eu penso comigo
e é meu lema de vida e eu levo pra mim. Às vezes eu sou ofendida, que nesses tempos eu fui ofendida no meu trabalho. Eu não abri minha boca. Falei pra pessoa, não vou te falar nada. Por quê? Mesmo que a pessoa fale alguma coisa que eu não goste, ou mais ainda a convivência que a gente tem, toda a convivência, mãe, filho, amigo, gerente, chefe, relacionamento, tem que existir respeito. Senão não tem como ir para frente. Então nós podemos e temos que pensar se o que a gente vai falar tem bondade e utilidade. O que vai causar o efeito? Qual efeito vai ter aquilo? Qual efeito? Complicado, né? Coisas. A gente pensa que não, mas são sérias. Eu falo pro meu marido, quando eu vou falar com você, principalmente se eu estiver nervosa ou com algum problema, primeiro eu penso se vai ter bondade e se vai ter utilidade. Penso uma vez, penso duas, até três. E às vezes, muitas vezes eu nem falo. Pra que eu vou falar? Vai adiantar? Será que vai surtir efeito? Ou será que eu vou magoar mais a pessoa? Pra que eu vou magoar as pessoas que estão ao meu redor? Muito pelo contrário, eu tenho que procurar ter uma ótima convivência e apoiar no que eu puder. Se eu não puder, também não atrapalhar a pessoa. Olha, gente, quem me conhece sabe que eu não tô aqui com demagogia. Não gosto disso. Tô aqui gravando esse vídeo porque eu preciso, necessito. Porque de repente a gente caiu em mãos que a gente não sabe o amanhã. Igual, eu trabalhei igual muita gente que me conhece e a própria pessoa, que eu trabalhei 15 anos com ela como minha chefe, eu nunca mais eu vou achar. Nem procurando com lamparina, como dizia um amigo meu. E coitada dela, né? Que me aguentou pela toda a paciência que ela tem. Eu era muito mais nova. Cada vez vai passando o tempo, você vai ficando mais experiente, com mais consciência. E vai fazendo menos, procurando fazer menos coisa errada, né? Olha, gente, isso é um desabafo. Não quero me alongar muito. Espero que vocês estejam me entendido. Espero que a população me entenda. Estou passando por um momento complicado. Os meus colegas de trabalho de todos os outros postinhos, UBS, me entendam, que ficarem sabendo que, Elinalva, gente, eu dou atestado quando eu preciso. Eu não gosto, eu fico pensando naquilo, até me faz mal, mas eu sei o meu limite. Hoje eu sei. Depois de ter adquirido 5 internações psiquiátricas, mais o problema de coração e mais os outros problemas que eu tenho, que eu não vou nem citar. Esses são os dois principais. Estou procurando uma psicóloga para poder colocar minha cabeça no lugar. Preciso, a gente precisa. Eu peço a vocês, principalmente aos irmãos, as pessoas, as igrejas que eu passei, peço oração por mim, pela minha vida, pelo meu casamento, pela minha vida profissional, para que eu possa estar ajudando as pessoas acima de tudo, porque a recompensa vem de Deus em primeiro lugar e depois dos homens que querem, podem, né, te ajudar. Eu gostaria de deixar o meu agradecimento aqui à minha igreja,
ao meu pastor, pastor Daniel, sua esposa Vanessa. Eles sim eu posso citar porque eles não vão me processar. E também não vão cobrar os direitos autorais. Eu gostaria de deixar aqui 2 salmos. Salmo 23. Muito simples, todo mundo conhece e é um salmo muito forte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O versículo 2 eu gosto muito também. Deitar-me faz em verdes pastos. E eu gosto também muito do Salmo 91. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. Então a gente tem uma defesa de Deus. E quando você faz alguma coisa contra uma pessoa, você pode ter certeza que você vai colher aquilo. A Bíblia é um manual de vida. Não é brincadeira. Você ali se consola, porque através do Espírito Santo de Deus, você lê e é confortado, recebe respostas ali. Bíblia é um livro universal. Todo mundo, a maioria das pessoas tem. E eu também gostaria de comentar algo pessoal. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso, que é a oração universal, todo mundo ora. A oração do Pai Nosso do evangélico é um pouco diferente do católico, vamos dizer assim. O do evangélico tem uma estrofe a mais. Mas quando eu acordo, a primeira coisa que eu procuro fazer é orar o Pai Nosso antes de levantar da cama. Pedir para Deus me direcionar. Que Deus fala na nossa mente e no nosso coração. Nos ajuda a direcionar. Nos ajuda a nos livra no dia mal, nas situações ruins. E se alegra conosco nas situações boas. Então eu quero agradecer a todos, se tiveram a paciência de ouvir esse vídeo todo. Eu espero não ter ofendido ninguém. Eu só tô aqui me defendendo e deixando claro que eu vou até as últimas consequências para me defender, para defender a minha saúde, porque eu sei como que eu tô. Eu gostaria de estar otimamente bem. Eu gosto quando eu chego para trabalhar 8 horas, 7 horas, que seja o dia, que dá o horário de sair, eu venho para casa arrebentada, cansada. Porque o nosso psicológico também, só Deus. Você tem que estar prestando atenção a todo momento o que você está fazendo. A nossa profissão não é brincadeira. A gente lida com vidas, né? Eu gostaria de estar assim, cansada do meu trabalho, fisicamente, psicologicamente, vem, descansa, dorme, vai trabalhar no outro dia e no final de semana a gente faz as nossas atividades. Gostaria de estar assim. Mas se no momento eu não tô, não é porque eu não quero, é porque eu não posso. A gente deve buscar defesa quando a gente é acusado. Mas quando a gente sente que já está sendo bombardeado, julgado, né? Você nem precisa ouvir muita coisa.
Outro dia eu ouvi assim, não deveria ter concursado. Pensei comigo assim, não deveria ter criminosos, né? Criminosos que não deveria ter. Bom, não vou nem entrar no âmbito da questão, o que é criminoso, qual crime. É isso. Só tô falando aqui o que eu senti. Que você, concursado, 10 anos, 5 anos, 20 anos, quase 30 anos, perto de aposentar ou que já aposentou. Por algumas situações dessa, como concursado, você já passou. Gente, é tão fácil resolver esse problema. Presta um concurso e passa, que você vai ser concursado também. Estuda. Eu trabalhava de dia, eu acordava 2 horas da manhã para estudar, quando eu peguei o edital. E 6 horas eu tinha que estar de pé de novo. A minha sorte, que Deus abençoou a minha vida, é que em 99 eu terminei o meu curso de enfermagem, de auxiliar de enfermagem. Eu terminei em julho e em agosto foi o concurso. Eu tava com tudo na cabeça. Então eu só estudei para relembrar. E graças a Deus eu fui bem colocada. E graças a Deus prorrogou o concurso. E foi por isso que eu fui chamada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então eu não quero me alongar mais. Eu não quero que você que está vendo esse vídeo tome isso por ameaça. Eu só estou avisando. Eu vou cuidar da minha saúde. Se precisar ser judicialmente, vai ser. Vai ser porque eu já sei o que eu passei. Eu perdi um filho. Hoje eu tenho problema de obesidade. Agora já melhorei bastante, já emagreci bastante. Quem me conhece antes tá vendo. Desse tempo pra cá também tenho emagrecido. Por quê? Porque eu tomo remédios controlados fortes, psiquiátricos. Diminuiu bastante. Uma enfermeira até pôs fé em mim, falou pra mim. O psiquiatra vai diminuir seus medicamentos, você tá bem melhor. Porque ela me viu muitas vezes em surto, né? Tem muitas enfermeiras na rede que me viram em surto. É que aqui eu não posso citar o nome pelos direitos autorais mesmo. E porque talvez a pessoa não vai gostar que eu cite os nomes dela. Então, eu gostaria de agradecer. Gostaria que você que tá vendo esse vídeo, meus amigos, principalmente meus amigos do Facebook, e aonde chegar esse vídeo. Não tô. Nossa, vai dar não sei quantas curtidas. Não. Eu tô fazendo um desabafo aqui diante de Deus que vai chegar onde precisa. Porque eu estou fazendo isso humildemente, com um recurso que eu ainda posso, num país que eu acredito que ainda tem lei e que nós ainda temos liberdade de expressão. Então eu te peço que você fique no seu coração esses 2 salmos que eu falei aí, o Salmo 23 e o Salmo 91. E a oração do Pai Nosso. E quando você estiver em desespero, clame a Deus. A Bíblia ensina a pessoa a orar. Quando você não quiser orar, que você está em uma situação aflito, clame, ajoelha. Se você se humilhar diante de Deus, Ele te exaltará. Não tem muitos dias eu dei um testemunho na minha igreja. Eu estava com um problema sério, não tinha como resolver. Eu ajoelhei à noite
e ajoelhei de manhã. Eu não orei, eu clamei: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No outro dia, meio-dia, meu problema estava resolvido. Isso é uma coisa sobrenatural, que muitas vezes a gente não entende. Mas Deus sabe de todas as coisas. Se Deus não quisesse ou não fosse da vontade dele resolver o problema, não teria resolvido. Mas ele resolveu, porque eu clamei e ele achou que devia. E se ele não tivesse resolvido da maneira que ele resolveu, para mim ele ia continuar sendo Deus, porque Deus é Deus, que enviou o seu filho Jesus para nos salvar, nos resgatar, nos convencer do pecado e do juízo, tanto do juízo eterno quanto do que eu falei. O que você planta, você vai colher. Não adianta você plantar abacate pensando que você vai colher abacaxi. E o que você faz, você vai ter com Deus. Seja bom, seja ruim. Todos os meus amigos que virem esse vídeo, quiserem uma palavra, eu posso estar orando com você. Me manda pelo WhatsApp alguma coisa que você queira que eu ore. Peça para você. Conforme a vontade de Deus, Ele satisfará o desejo do teu coração. E eu peço aos meus amigos cristãos que orem por mim, para que tem igreja que fala que é um deserto, né, que a gente está passando, acabe o mais rápido possível, que eu possa voltar à minha vida normal. Mas Deus sabe por que eu tô passando isso. Deus está tratando comigo. E eu peço para Deus para passar por essa prova o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Eu quero dedicar esse vídeo a Deus, a Espírito Santo que leva nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis, e a Jesus, nosso Salvador. Com o coração aberto, com certeza da minha fé. Eu não falo isso com soberba, eu falo isso com a maior humildade do mundo, porque é isso que a palavra de Deus ensina. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Isso que é importante, isso que é maravilhoso. Eu peço que me perdoem, eu não gosto de ficar falando de problemas. Eu evito ficar falando. Se eu falar todos os meus problemas para todo mundo que eu convivo o dia todo, meu trabalho, todo lugar, até na igreja eu procuro mais agradecer do que falar o que está acontecendo comigo. Quem que gosta de ficar ouvindo problema? Cada um já tem o seu. Mas eu precisava dar uma satisfação para mim mesma, que eu vou deixar esse vídeo gravado. E para você, população, que eu atendo, com o maior prazer, porque desde quando eu me espelhei na minha mãe para fazer esse curso de enfermagem, eu já sabia que eu tinha o dom, porque eu gosto, eu faço com prazer. Não tenho sobrecarga por causa disso. Então eu agradeço a Deus. Quero agradecer a Deus, a minha família, ao meu marido, à minha igreja, aos meus pastores e a você
funcionário público ou outros, né? Seletistas, a Procon, contratados. Que Deus abençoe, que cada dia a gente possa buscar o nosso pão de cada dia porque precisamos. E que Deus faça justiça na nossa vida. Eu faço disso uma oração. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos guarde, nos proteja e nos abençoe. Sempre.